Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. A figura representa o gráfico do comprimento L de duas barras, B1 e B2, em função da temperatura. Então tá aqui, L, tá? Da barra B1 e B2 e aqui a temperatura. Então o comprimento inicial de B1 e B2 é 10, e à medida que a temperatura aumenta, o comprimento delas aumenta. Percebe-se que B2, em 10 graus de variação, aumenta o comprimento mais do que B1, certo? Lembrando da fórmula que ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Então, o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vai ser ΔL sobre delta temperatura, delta θ. Então, veja que como o comprimento inicial é igual, tá? E o alfa, ele vai depender, né, do ΔL sobre delta θ. Então, ΔL é essa distância aqui, ó. Né? No caso de B2, ΔL vai ser isso aqui, ó. Tá? ΔL da barra 2. E aqui o ΔL da barra 1. Tá? E o delta θ é exatamente o mesmo para os dois, delta θ. Então, percebe-se que ΔL1 sobre delta θ é menor que ΔL2 sobre delta θ. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que tangente do ângulo, né, entre o gráfico e a horizontal aqui, né, ou melhor, o eixo da temperatura. Tá? Então, quanto maior for o ângulo, maior vai ser o coeficiente de dilatação. Então, percebe-se que o coeficiente de dilatação da barra 2 é maior do que o coeficiente de dilatação da barra 1. Então, determine, letra A, o coeficiente de dilatação linear α1 e α2 dos materiais que constituem, respectivamente, as barras B1 e B2. Então, como é que eu vou calcular esse coeficiente de dilatação linear? Tá? Então, o coeficiente ele vai ser o quê? O ΔL dividido pelo delta θ. Tá? E, né, o coeficiente vezes o comprimento inicial. Então, eu posso dizer que o coeficiente vai ser ΔL sobre comprimento inicial vezes delta θ. Então, é isso que eu vou fazer para cada uma das barras. Então, α1 vai ser variação do comprimento da barra 1, que é do 10 até o 10,1. Então, 0,1. O que? Centímetro. Tá? Então, o comprimento inicial também tem que ser em centímetro. Da barra 1, 10, vezes delta θ, que é de 0 a 10. Então, a variação da temperatura, 10 graus. Tá? Então, α1 vai ser o quê? Bom, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. E 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Né? Então, divisão de potências de mesma base, coeficiente de cima, ou melhor, expoente de cima, menos o expoente de baixo. Então, isso aqui vai ser o quê? 10 elevado a menos 3. Tá? Só que como não tem um valor inteiro, a gente põe 1 vezes 10 elevado a menos 3, graus Celsius a menos 1. Tá? Esse é o coeficiente de dilatação da barra 1. E o coeficiente de dilatação da barra 2 vai ser o quê? Variação do comprimento da barra 2, que vai ser do 10 até o 10,2, então vai ser 0,2 sobre comprimento inicial é 10, é o mesmo comprimento inicial para as duas barras, e a variação da temperatura também é o mesmo para as duas barras. Então, α2 vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 10 ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. Tá? Então, percebe-se aqui que o ΔΔ2, o α2, né, o coeficiente de dilatação da barra 2, é o dobro do coeficiente de dilatação da barra 1. Tá? É o dobro. Isso pode ser verificado justamente aqui. Ó. Tá? A barra 1, na mesma temperatura, variou 0,1. E a barra 2, na mesma temperatura, variou o dobro, variou 0,2. Então, o coeficiente de dilatação da barra 2 é o dobro do coeficiente de dilatação da barra 1.
Na questão B, no item B, ele diz assim: a temperatura em que a diferença de comprimento entre as barras é 0,4, com comprimento da barra 2 maior do que o comprimento da barra 1. Então, observe aqui, tem duas maneiras de fazer isso aqui. Uma simples e uma um pouquinho mais matemático, mais complexo um pouquinho, tá? Então, a mais simples é olhar para esse triângulo aqui, ó. Olha esse triângulo aqui, tá bom? Então, veja, ΔL2 menos ΔL1 vai ser a diferença de comprimento entre as barras, correto? Tá? Ó. ΔL2 menos ΔL1 vai ser a diferença de comprimento entre as barras. Tá? Então, à medida que a temperatura for aumentando, essa diferença de comprimento também vai aumentando. Então, olhando do gráfico, né, entendendo, verificando o gráfico, eu vou ter um gráfico mais ou menos assim. Ó. Tá? Tá aqui. O gráfico vai estar mais ou menos assim. Aqui, na temperatura de 10 graus, tá? Na temperatura de 10 graus, ó, aqui é o 10, o gráfico está aqui, ó. Essa é a diferença da barra. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó, tá? E aqui é a diferença, que é 0,1, que é o que está aqui no gráfico, ó. 0,1, que é a diferença de comprimento quando a temperatura é 10 graus, tá bom? Então, vai ter algum momento que essa temperatura vai subindo e essa diferença aqui vai ser o quê? 0,4 centímetros, ela vai aumentar. Então, existe uma proporção de triângulos aqui, ó. Tá? Então, eu posso dizer assim, ó, que 0,1 está para 10 graus, tá? Que é essa distância daqui até aqui. Assim como 0,4 vai estar para x. Não precisa nem fazer, né? Isso aqui é 4 vezes mais, então essa temperatura aqui vai ser o quê? 40 graus. Tá? Porque vai quadruplicar, né? O tamanho desse lado aqui do triângulo vai quadruplicar. Então, essa distância aqui, né, que é a altura do triângulo aqui, ó, vai quadruplicar também. Então, aqui vai ficar 40. Tá? Então, a temperatura, tirando daqui logo, eu já vejo que é 40 graus Celsius. Então, essa é a maneira mais fácil, utilizando a proporção, semelhança de triângulos, tá? Porque isso está no gráfico, vai ser triângulo no gráfico. Agora, outra maneira de fazer é justamente eu montando essa equação aqui, ó, para as duas barras. Então, eu vou montar. Então, ΔL 2 vai ser igual ao comprimento inicial da barra 2 é 10, vezes o alfa 2, tá? Que é isso aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes delta θ, que é a variação da temperatura, desde o começo até lá, quando a diferença entre as barras, né? Quando a diferença entre as barras for 0,4. Agora eu vou montar para barra 1. Então, o comprimento inicial da barra 1 também é 10. O coeficiente de dilatação da barra 1 é 1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação da temperatura. Tá? Então, a diferença entre ΔL2 e ΔL1 tem que ser o quê? 0,4, que é o que ele está dizendo aqui. Que é o comprimento, a diferença, né? Ó, a diferença do comprimento entre as barras é 0,4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. ΔL2 menos ΔL1, 0,4. Tá? Aí aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 2, delta θ. E aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 2, delta θ. Então, quando eu fizer 2 menos 1, vai dar 1, 10 elevado a menos 2, delta θ. Tá? Tá? Eu fiz essa menos essa. E eu sei que ΔL2 menos ΔL1 é a distância que ele quer. E aqui, né, é 2 vezes tudo isso aqui que é igual, menos uma vez tudo isso aqui que é igual. Então, vai ser 2 menos 1, 1. Tudo isso aqui que é igual que é isso aqui. Agora, eu vou pegar e isolar delta θ. Delta θ vai ser igual ao quê? 0,4 dividido por 10 elevado a menos 2. Passa esse 10 elevado a menos 2 para cima.
vai ficar 10 elevado a mais 2, então 0,4 vezes 10 elevado ao quadrado, isso daqui dá o quê? 40 graus Celsius. Aí você fala, não, mas isso é a variação da temperatura. Sim, a variação da temperatura do zero até quando a diferença entre as barras for 0,4, que é 40 graus. Tá? Então, é como eu falei, tem duas maneiras. Uma mais fácil, que é olhando simplesmente o gráfico, entendendo que isso aqui vai ser uma semelhança de triângulos. Tá? Essa distância aqui, esse tamanho, está para 10 de variação, assim como 0,4 vai estar para x. Aí como daqui para cá multiplica por 4, então daqui para cá vai multiplicar por 4, vai ficar 40. Ponto. É simples, é semelhança de triângulo. Ou, matematicamente, eu monto as duas equações para cada uma das barras e faço a diferença entre elas, porque ΔL2 menos ΔL1 vai ser a diferença de comprimento entre as barras. Aí eu faço isso, isolo e tenho aqui que a variação da temperatura é 40 graus. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida sobre essa resolução, poste nos comentários do vídeo, tá? Que eu posso ajudar, responder, ou mesmo outra pessoa que estiver vendo e perceber a dúvida e souber responder, pode responder também. E a gente pode até fazer uma boa discussão a respeito desse tipo de problema, tá bom? Dá um joinha no vídeo aí, se inscreva no canal, ou inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas, tá, as resoluções desse canal. Até a próxima!